Fala pessoal, tranquilo? Bem, como muitas pessoas sabem aí, eu sou conhecido como Valtric, sou instrutor de trânsito das categorias A a D. Atualmente eu trabalho como instrutor de moto, né? Eu pensei bastante em fazer esse vídeo, porque na verdade eu estou mostrando para alguns, já me perguntaram, principalmente alunos, né? Em relação a como que se procede a parte pedagógica em relação às aulas, né? No tocante ao ensino, como que a gente encara a situação do ensino, da instrução, desde do inicial até o conceito de finalização e preparação para o exame do candidato ao exame da categoria A, tá? Bem, a princípio, o que a gente vê? Quando o aluno chega no primeiro momento, muitas vezes o aluno ele está muito nervoso, está com o nível de ansiedade muito elevado, né? Então é uma coisa assim absolutamente natural que o aluno muitas vezes não tenha, como se diz, domínio pleno das suas faculdades emocionais no primeiro momento. Eu converso bastante com o aluno inicialmente, tá? Converso bastante com o aluno, porque muitas vezes o aluno ele não tem a capacidade de discernir o que é bom, o que é ruim para ele, né? Então muitas vezes você não consegue identificar muitas vezes a razão do pensamento dele, se ele está ansioso, se ele está nervoso, se ele já conhece, já domina, se ele não domina, ele não quer fazer feio, mas ao mesmo tempo não quer deixar, né, não quer ficar por baixo, ou às vezes a pessoa está tão nervosa que às vezes não entra nesse mérito, né? Então isso é uma coisa muito relativa. Isso varia muito de pessoa para pessoa, mas é sempre bom o profissional que está aqui fazendo o conceito da aprendizagem, do ensinamento, né, das instruções, primeiramente tratar como se fosse um aluno iniciante, independente das circunstâncias. Nunca pressupor que o aluno entende ou que não entende em relação à moto, sempre do zero. Outro fator importante é fazer uma boa entrevista com ele, conhecer o que ele faz, se é uma pessoa, um trabalho, uma natureza de trabalho agitada, né? Se é uma coisa mais tranquila, mais calma, atividade profissional do aluno, para que você possa conseguir compreender como que você vai tocar e como você vai trabalhar esse conceito, tá? Esse é outro fator muito importante. Depois que você identificou isso, identificou se o aluno é iniciante ou não, aí é que você vai entrar nesse mérito. A palavra-chave do mérito em relação à aprendizagem e saber se o aluno vai te dar um pouco mais de, digamos assim, mais trabalho, a necessidade de algum acompanhamento mais ostensivo, é necessariamente se ele sabe andar de bicicleta ou não. Tem muita gente, por incrível que pareça, tem muita gente que não sabe andar de bicicleta. E isso geralmente acarreta um problema sério em relação à moto, porque o pré-requisito da moto é ter equilíbrio, naturalmente. Então realmente aí pega de uma forma bem complicada, muitas vezes a razão, né, da aprendizagem. Isso é um fator realmente que pega bastante. Depois que identificou se ele tem noção de bicicleta ou não, faz o acompanhamento, né? Faz o acompanhamento e daí sim, você fazendo o acompanhamento, você consegue, digamos assim, acompanhar o andamento da aula em relação ao conceito do aprendizagem e observar a parte de quanto ele pega ou não, tá? Capacidade de aprendizagem, absorção, equilíbrio, né? E todos esses fatores o instrutor vai observando isso volta após volta e sempre acompanhando e agarrando na rabeta da moto. Isso é muito importante. Uma dica interessante também, por exemplo, os cones alinhados, determinando o espaço que cada moto deve ocupar. Muitas vezes o aluno, quando está fazendo esse processo, ele não tem uma noção de perspectiva de espaço e daí você precisa delimitar isso de forma física para que ele possa compreender a razão do exercício. Aqui nesse caso eu separei como se fosse duas baias para que o aluno faça de forma alternada, que é um pouco perigoso você conseguir fazer o aluno, digamos assim, rodar juntos, porque muitas vezes um não respeita o espaço do outro e devido à sua falta de vivência e experiência, como está ainda engatinhando no contexto do controle da moto, isso pode ser
extremamente desastroso. E você como instrutor, quando você está numa situação em que você é o único na pista, não tem como você controlar duas motos ao mesmo tempo, você precisa utilizar dinâmicas para que essa funcionalidade da movimentação da pista aconteça, né? E você delimitando o espaço físico em relação a isso, e a alternância das duas motos e a movimentação uma por vez, isso ajuda muito o instrutor a ter o controle real da pista num todo, evitando acidentes e melhorando a compreensão de aprendizado de cada aluno. Após o primeiro momento em que você percebe que o aluno ele já tem um certo domínio ou autonomia sobre a motocicleta, eu não recomendo que, digamos, fique agarrado na rabeta da moto o tempo todo ou correndo atrás da moto o tempo todo. Primeiro que isso deixa o aluno agitado, ele visivelmente fica incomodado com essa situação, né? Então, geralmente o que a gente faz? A gente corta o cordão umbilical, tão logo o aluno consiga adquirir o equilíbrio pleno da moto e a condução de forma independente. Faz o acompanhamento, mas à distância, mas dá ao aluno a autonomia da independência em relação à moto. Isso é muito importante, porque afinal de contas, corre-se 20 aulas hoje em dia, né? Em 2024 estamos com aulas de 20 aulas obrigatórias da primeira habilitação para moto, por exemplo. Então essas 20 aulas, em 20 aulas ele tem que estar pronto para o exame, pronto para em condições de ser totalmente independente na moto. Não tem muita lógica você, digamos assim, querer que ele seja independente e você ficar agarrado na rabeta até a 20ª aula. Não tem sentido, né? Claro que a grande maioria, principalmente da administração de muitas autoescolas, recomendam que o instrutor fique junto da moto o tempo todo para prover uma espécie de segurança para o aluno. Porém, esse cordão umbilical não é cortado e haja vista que o exame é feito totalmente sozinho e independente. Então é necessário você cortar o cordão umbilical já na pista de treinamento, tão logo o aluno desenvolva uma capacidade de autonomia sobre o veículo. Sempre deixando claro que, diferente do carro, que você tem um pedal de freio e embreagem para controlar parcialmente o veículo, né, e socorrer o aluno em caso de perder o controle do veículo, na moto você não tem isso. Você está apenas tendo a ferramenta de verbalização. Você verbaliza bastante e conversa bastante. Alguns alunos muitas vezes são, digamos assim, são sensíveis e em razão de ser sensíveis, eles não têm o domínio e, digamos assim, do controle do tom de voz. Eles não entendem que você precisa falar um tom mais alto para que você possa passar através do capacete. Pode observar lá que o aluno está com capacete, né? Está com a viseira aberta, porque ele precisa me ouvir. É orientado o aluno para que ele não mantenha a viseira aberta, sempre fechada, mas para que ele possa me compreender e me ouvir. Com a viseira fechada ele não vai conseguir me ouvir e me entender. Sem contar o barulho da moto. Vocês estão ouvindo que de fato as duas motos estão fazendo barulho e sempre estão zunindo, né? O motor está zunindo ali, fazendo barulho, e isso é uma coisa absolutamente natural. Então, haja vista que existe o capacete abafando os seus ouvidos, mas o barulho do motor. Então, é uma situação absolutamente natural de que, de fato, não há como ele ter uma capacidade auditiva adequada para ele me ouvir conversando normalmente. Então, você eleva o tom de voz para que ele consiga ser perceptível. Só que algumas pessoas são um pouco sensíveis e, por incrível que pareça, reclamam disso. Porque fala muito alto, eu me sinto ofendido, ou ele é grosso, o instrutor é grosso em relação a isso, porque ele fala muito alto, eu não gosto da atitude dele. Não consegue compreender que, em razão do volume do motor e do capacete abafando a sua orelha, obviamente, ele não vai conseguir entender muitas vezes as instruções. E diferente do carro, que você tem um segundo comando com freio e embreagem para controle parcial dos seus comandos, para socorrer o carro, na moto você não tem isso. Você só tem a verbalização. E aí que entra um artifício. Até inclusive estava falando com a administração da autoescola, que eu estava observando uma situação, digamos, uma forma paliativa, experimental, de conseguir trabalhar um controle parcial verbal com um aluno, sem necessariamente ficar correndo atrás da moto ou ficar berrando pela pista, né? Que é a situação desculpa, é a situação do rádio controlado. Através do rádio controlado,
eu consigo fazer, na verdade, o controle do aluno. O aluno fica no painel da moto com um rádio como esse aqui, ele reproduz e consegue me ouvir em tempo real, no volume em que somente o aluno da moto em questão vai conseguir ser audível, vai conseguir me ouvir especificamente. Vamos a um exemplo. Muito bem, agora vamos segurar e quando passar na prancha, solta o freio e dá uma aceleradinha na próxima volta. Quando for fazer a passada do 8, procura abrir bem a frente da moto o máximo que você puder. Quanto mais aberto a roda da frente junto à linha externa, melhor o seu ponto de equilíbrio. Quando o seu joelho passar do cone, você vira o guidão. No último cone, dá o pisca. Isto. Aguarda a virada. Quando ficar de frente para mim, você desliga o pisca. Excelente. A ideia consiste em fazer uso do rádio. E ao fazer o uso do rádio, você consegue fazer a instrução sem necessariamente estar ao lado do aluno. Muitas vezes o aluno se sente, digamos assim, agoniado, ou ele se sente pressionado com o instrutor do lado o tempo todo o tempo. Dessa forma você consegue fazer a instrução e dar a liberdade necessária para que ele seja independente no dia do exame. Então pessoal, a partir daí dá para ter uma noção da razão da movimentação de rádio, o acompanhamento, a disposição, né, das aulas, como que se desenvolve. E isso é uma coisa muito particular de aluno para aluno, tá? Isso é muito particular de aluno para aluno. Tem aluno que já pilota, então você só dá as dicas aqui, ó, cuidado com a mão na embreagem, cuidado com picar o pé no chão, que é falta eliminatória, enfim. São coisas, alguns critérios que são fatores pontuais em razão do exame em si, né? Se tomar um certo cuidado, se tiver um devido cuidado, tudo vai fluir na mais perfeita ordem. Os alunos iniciantes, queira ou não, dá um pouco mais de trabalho, só que eles vão atuar uma vez só o que você determinar e como você vai trabalhar a parte de desenvoltura do mesmo, né? Ele vai seguir aquele mesmo feijão com arroz, aquela mesma instrução. Você vai ter mais facilidade por um lado também, né? Um aluno que já vem, digamos assim, já com uma bagagem já que pilota, muitas vezes ele vem com vícios também, então você precisa desapegar desses vícios para que ele não pontue no exame. Então o instrutor tem que observar esses critérios e sempre pontuar. Repetir quantas vezes forem necessárias, porque, queira ou não, o aluno ele muitas vezes esquece, muitas vezes das circunstâncias e que fazem essa necessidade, tá? Outra coisa importante, nas aulas, é muito importante apenas salientar que a preparação não é somente técnica, a preparação também é emocional, porque muitas vezes a preparação emocional ela conta muito, porque muitas vezes o aluno conhece, entende, faz as 20 aulas obrigatórias, consegue desenvolver todos os obstáculos, 8 cones, sonorizador, prancha e marcha, consegue fazer todos eles com primazia, só que infelizmente acaba tendo problemas de, digamos assim, por nervosismo, por ansiedade, não consegue efetivar o sucesso da sua caminhada para conquistar sua habilitação na categoria A, tá? A, B, enfim, porque o nervosismo atrapalha muito, dá branco, a pessoa trava, fica tremendo a perna, tem dificuldade, muita dificuldade com relação a como lidar com essa pressão, tá? Então é muito importante você conseguir identificar isso no seu aluno. Se for um aluno nervoso, sempre buscar incentivar, sempre procurar utilizar palavras positivas, deixar ele ciente disso, que existe esse momento, que existe, ele tem que aprender a encarar esse momento. Até, por exemplo, são 20 aulas, eu faço grupos de 7, 3 vezes 7, 21, então são 2 aulas, dois momentos de 7 e um momento de 6 aulas, em que chega num ponto, um marco específico, que eu chego lá e falo assim para ele, ó, aqui vamos fazer uma avaliação, como se fosse um teste, um simulado, do conteúdo X de tal volta. Eu vou te cobrar 8, vou te cobrar cone, vamos fazer uma avaliação se a prova fosse hoje. Para que isso? Para que ele sinta através do simulado o clima do exame, para que ele possa preparar o seu emocional. Eu costumo fazer isso como instrutor, tá? Modifico os cones, coloco um cenário específico, faço um pequeno trajeto, né, específico, particular, que não tem nada a ver com o percurso oficial da prova, e procuro
trabalhar esse conceito para o aluno, justamente para que ele possa sentir esse conceito. E a partir disso, consiga, digamos, se desenvolver também emocionalmente para que ele possa estar preparado para aquele momento, né? Eu tenho no meu canal, a pista que eu fiz no simulado, na pista lá da Seretran, com a moto da autoescola, para que você possa, digamos assim, ter a noção, real noção, pelo ponto de vista do piloto, com foco no painel, no guidão, onde você vai colocar a roda da frente, em que parte, de que forma, né? Eu cito isso, relato, enquanto eu vou fazendo, para que o aluno possa entender o ponto X em relação a cada coisa no dia do exame, para que ele não se perca. O ponto certo de marcha, ponto certo de redução, sinalização, curva, como pendular, de que forma pendular, aonde pendular lá no exame, enfim, eu consigo demonstrar isso através do vídeo. Tenha um vídeo de apoio. Isso ajuda muito o aluno, como candidato, a memorizar, criar uma memória muscular, para que ele possa entender o percurso e, através desse percurso, tendo o entendimento do seu vídeo, você passa isso como material de apoio para seus alunos. É uma ferramenta muito boa, deixa eles preparados para isso e você consegue desenvolver na pista. Então, pessoal, a partir daí dá para ter uma noção da razão da movimentação de rádio, o acompanhamento, a disposição, né, das aulas, como que se desenvolve. E isso é uma coisa muito particular de aluno para aluno, tá? Isso é muito particular de aluno para aluno. Tem aluno que já pilota, então você só dá as dicas aqui, ó, cuidado com a mão na embreagem, cuidado com picar o pé no chão, que é falta eliminatória, enfim. São coisas, alguns critérios que são fatores pontuais em razão do exame em si, né? Se tomar um certo cuidado, se tiver um devido cuidado, tudo vai fluir na mais perfeita ordem. Os alunos iniciantes, queira ou não, dá um pouco mais de trabalho, só que eles vão atuar uma vez só o que você determinar e como você vai trabalhar a parte de desenvoltura do mesmo, né? Ele vai seguir aquele mesmo feijão com arroz, aquela mesma instrução. Você vai ter mais facilidade por um lado também, né? O aluno que já vem, digamos assim, já com uma bagagem já que pilota, muitas vezes ele vem com vícios também, então você precisa desapegar desses vícios para que ele não pontue no exame. Então o instrutor tem que observar esses critérios e sempre pontuar. Repetir quantas vezes forem necessárias, porque, queira ou não, o aluno ele muitas vezes esquece, muitas vezes das circunstâncias e que fazem essa necessidade, tá? A razão das aulas é muito importante apenas salientar que a preparação não é somente técnica, a preparação também é emocional, porque muitas vezes a preparação emocional ela conta muito, porque muitas vezes o aluno conhece, entende, faz as 20 aulas obrigatórias, consegue desenvolver todos os obstáculos, 8 cones, sonorizador, prancha e marcha, consegue fazer todos eles com primazia, só que infelizmente acaba tendo problemas de, digamos assim, por nervosismo, por ansiedade, não consegue efetivar o sucesso da sua caminhada para conquistar sua habilitação na categoria A, tá? A, B, enfim, porque o nervosismo atrapalha muito, dá branco, a pessoa trava, fica tremendo a perna, tem dificuldade, muita dificuldade com relação a como lidar com essa pressão, tá? Então é muito importante você conseguir identificar isso no seu aluno. Se for um aluno nervoso, sempre buscar incentivar, sempre procurar utilizar palavras positivas, deixar ele ciente disso, que existe esse momento, que existe, ele tem que aprender a encarar esse momento. Até, por exemplo, são 20 aulas, eu faço grupos de 7, 3 vezes 7, 21, então são 2 aulas, dois momentos de 7 e um momento de 6 aulas, em que chega num ponto, um marco específico, que eu chego lá e falo assim para ele, ó, aqui vamos fazer uma avaliação, como se fosse um teste, um simulado, do conteúdo X de tal volta. Eu vou te cobrar 8, vou te cobrar cone, vamos fazer uma avaliação se a prova fosse hoje. Para que isso? Para que ele sinta através do simulado o clima do exame, para que ele possa preparar o seu emocional. Eu costumo fazer isso como instrutor, tá? Modifico os cones, coloco um cenário específico, faço um pequeno trajeto, né, específico, particular, que não tem nada a ver com o percurso oficial da prova, e procuro trabalhar esse conceito para o aluno, justamente para que ele possa sentir esse conceito. E a partir disso, consiga, digamos, se desenvolver também emocionalmente para que ele possa estar preparado para aquele momento, né? Eu tenho no meu canal, a pista que eu fiz no simulado,
na pista lá na Seretran com a moto da autoescola, para que você possa, digamos assim, ter a noção, real noção, pelo ponto de vista do piloto, com foco no painel, no guidão, onde você vai colocar a roda da frente, em que parte, de que forma, né? Eu cito isso, relato, enquanto vou fazendo, para que o aluno possa entender o ponto X em relação a cada coisa no dia do exame, para que ele não se perca. O ponto certo de marcha, ponto certo de redução, sinalização, curva, como pendular, de que forma pendular, aonde pendular lá no exame, enfim, eu consigo demonstrar isso através do vídeo. Tenha um vídeo de apoio. Isso ajuda muito o aluno, como candidato, a memorizar, criar uma memória muscular, para que ele possa entender o percurso e, através desse percurso, tendo um entendimento do seu vídeo, você passa isso como material de apoio para seus alunos. É uma ferramenta muito boa, deixe eles preparados para isso e você consegue desenvolver na pista, continuando, de uma forma mais suave as circunstâncias do exame, tá? Enfim, é isso aí basicamente. Eu queria passar essa informação, tanto para quem gostaria de entender como funciona na categoria A, como para ensinar, e também a parte de, digamos assim, aprendizagem, entendimento de como funciona, até algumas pessoas leigas que muitas vezes não fazem ideia de como funciona a concepção, desde o início até o final, para se preparar para a prova. Vocês agora entendem como que funciona todo esse conceito. Espero ter ajudado, e esse é o vídeo a respeito de ensinar na categoria A para motocicleta. Ok? Valeu!